Queremos meditar nesta manhã no tema de todo coração. Nós sabemos que na linguagem bíblica, quando nós falamos coração ou de todo coração, está se referindo à totalidade do nosso ser. Tudo aquilo que nós sentimos, pensamos, nossas emoções, nosso raciocínio, nossas decisões. Então, quando a Bíblia fala de todo o coração, ela está falando de todo o nosso ser. Jesus, Ele ensinou a amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E Ele disse que esse é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Mas o que significa amar a Deus de todo o coração? O que significa servir a Deus de todo o coração? O que significa ter o coração de Deus? Apenas um homem que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, que diz que homem segundo o coração de Deus. E nessa altura os irmãos já sabem de quem eu estou falando. Davi, que foi chamado pelo próprio Deus de um homem segundo o seu coração. Mas olhando a vida de Davi, nós vemos tantas questões, pecados, situações complicadas, adversas. E como podemos chamar um homem assim de um homem segundo o coração de Deus? Na época do profeta Samuel, o povo estava vivendo uma vida dividida, não só na época do profeta Samuel. Os irmãos que leem a Bíblia constantemente, habitualmente, e estão fazendo a leitura do Velho Testamento, verificam isso. Um povo muitas vezes de lealdade dividida, um povo dividido, um povo inconstante, um povo que muitas vezes serve ao Senhor, mas ao mesmo tempo serve outros deuses, outras vezes serve só outros deuses. E numa dessas situações, onde o povo estava dividido, estava sofrendo por isso, porque uma coisa muito clara nas Escrituras Sagradas, e uma coisa muito clara nas nossas vidas, é que nós temos que procurar a proteção e as bênçãos aos deuses que nós servimos. Se nós servimos outros deuses, o Senhor Todo-Poderoso nos deixa livres para buscar as bênçãos, a proteção e o cuidado a esses outros deuses. Muitas vezes esses outros deuses é o materialismo, o consumismo, o dinheiro, ou deuses feitos mesmo imagens por mãos humanas. Mas Samuel estava vivendo uma questão onde o povo estava clamando pelo Senhor, mas continuava com o seu coração dividido, com a sua lealdade dividida. E aí então, que Samuel adverte o povo de que eles deveriam servir a Deus de todo o coração. Mas vamos ao texto bíblico, lá em 1 Samuel capítulo 7, e vamos verificar o que estava acontecendo, a exortação do profeta, e vamos fazer um paralelo também com a vida de Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: Então os homens de Quiriate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na coluna. E consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor.
Versículo 2. Desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tire do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Versículo 5, Samuel disse mais: congreguem todo o Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e o derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra ele todos os dias de Samuel. Até aí, vamos orar. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Te louvamos porque podemos nos reunir em Teu nome sabendo que Tu está presente. Rogamos agora a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender e, compreendendo a Tua palavra, possamos praticá-la. Nós rogamos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como servir ao Senhor de todo o coração? Como servir ao Senhor de todo o coração? Primeiramente, livrando-se daquilo que atrapalha. O povo de Israel estava dividido. Eles clamavam ao Senhor, queriam a proteção do Senhor, queriam as bênçãos do Senhor. Mas ao mesmo tempo, eles estavam servindo aos Balaíns, estavam servindo a Astarotes. Geralmente, quando aparecem nas Escrituras Sagradas esses dois nomes, Balaíns e Astarotes juntos, significa todos os falsos deuses. Então é uma referência aos falsos e diversos e muitos deuses. Então o povo de Israel era um povo sincrético, porque ao mesmo tempo que eles queriam a proteção, as bênçãos do Senhor, eles serviam deuses e deuses falsos. E diz o versículo 2 que, e toda a casa de Israel, a segunda parte do versículo, dirigia lamentações ao Senhor. Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Muitas vezes, alguns de nós se encontram nessa situação. Estão clamando ao Senhor, se lamentando ao Senhor, mas ainda não deixaram aquelas coisas que atrapalham, aquelas coisas que se colocam entre nós e Deus. Foi aí então que Samuel, no versículo 3, disse: se de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor. E ele fala: então tire do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, para que possamos ser usados pelo Senhor.
para que possamos ser abençoados pelo Senhor. É imprescindível que seja removido tudo aquilo que atrapalha. Não foi a única situação. Se os irmãos forem lá para Juízes 6, verificarem a história de Gideão, quando Deus chamou Gideão, a primeira coisa que Deus disse para Gideão é que ele deveria remover os ídolos que estavam no seu próprio terreno, os falsos deuses que estavam na sua própria propriedade, para que ele pudesse ser usado pelo Senhor. E foi isso que ele fez. E aí nós conhecemos a história de Gideão, como Deus atuou de forma extraordinária com Gideão, libertando o povo das mãos dos inimigos. Retirar tudo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus é imprescindível. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus e se coloca entre Deus e nós deve ser removido. Cada um deve verificar na sua vida o que está atrapalhando de você servir a Deus de todo o coração. Deus requer de nós um coração total, não um coração dividido, não uma lealdade dividida. Ele requer exclusividade do nosso coração, do nosso ser. Devemos servi-lo de todo o coração. A segunda atitude é consagrar a vida, consagrando a vida. O povo deveria se consagrar, nos lembrando de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando tinha 17 anos, foi ungido e foi consagrado ao Senhor, e daí em diante, então, ele serviu ao Senhor. Ele teve dificuldades, teve problemas, pecados, mas a sua vida foi uma vida exclusiva de serviço ao Senhor. Consagrar-se ao Senhor significa separado para Deus, para o seu serviço, dedicação exclusiva. A consagração inclui tudo o que você é e tudo o que você tem, porque tudo pertence ao Senhor. As suas capacitações, os seus dons, os seus talentos, os seus recursos, o seu dinheiro, tudo deve ser consagrado ao Senhor. A sua casa, o seu automóvel. Não podemos consagrar ao Senhor parte da nossa vida, mas a totalidade. O profeta aqui diz: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, só é a única maneira de se servir ao Senhor, de consagrar-se ao Senhor, é de todo o coração. Então o povo queria conviver novamente num relacionamento com Deus. O povo queria ter a proteção de Deus contra os inimigos. O povo queria as bênçãos de Deus. E Deus está dizendo: vocês precisam consagrar a sua vida. Só através de uma consagração sincera é que podemos nos relacionar adequadamente com Deus Todo-Poderoso. Então, o homem segundo o coração de Deus, Davi, foi um homem consagrado ao Senhor. Então nós estamos vendo como que é possível ser consagrado ao Senhor. Eu preciso ser perfeito? Não. A vida de Davi denuncia isso. O povo queria servir ao Senhor, o povo queria se aproximar-se do Senhor. E o profeta Samuel disse: então, vocês não podem ter o coração dividido. A segunda atitude do povo, a segunda atitude que devemos ter para servir ao Senhor de todo o coração, é que a nossa vida tem que ser consagrada. Apresentai os vossos corpos, diz Romanos capítulo 12. E quando nós encontramos muitas desculpas, quando nós colocamos muitas desculpas, do tipo: eu preciso investir no meu trabalho, eu casei, eu ganhei um bebê,
eu estou muito cansado, eu tenho que tratar uma doença, nós não estamos nos consagrando ao Senhor. Nós não estamos nos apresentando ao Senhor. Essa é a verdade nua e crua. Podemos colocar muitas desculpas, mas Deus conhece nosso coração. Então a segunda atitude: consagre a sua vida ao Senhor. Terceiro, confesse os seus pecados. Versículo 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e lhe disseram: pecamos contra o Senhor. Os livros de 1º e 2º Samuel demonstram as consequências de uma vida de pecado para a pessoa e para a nação. Aliás, todas as Escrituras, todo o Velho Testamento, nos mostram o que significa uma vida de pecado. O que acontece com o povo que abandona o seu Senhor. Qual a vida de uma pessoa que quer levar a sua vida por conta própria. Saiba que quando você leva a sua vida por conta própria, também você leva pelos seus riscos. Deus permite que isso ocorra. Mas certamente não é isso que você deseja, não é isso que você quer, não é isso que queremos. Porque senão não estaríamos aqui. Nós queremos uma vida onde o Senhor seja o centro da nossa vida, onde sejamos guiados por Ele, onde sejamos abençoados por Ele. E nessa vida, nós precisamos considerar que pecamos e precisamos confessar os nossos pecados. O homem segundo o coração de Deus, Davi, cometeu pecados graves. E a Bíblia relata com muita clareza isso. Cometeu adultério. Mandou matar o marido de Betseba. Pecados graves. Mas uma coisa importantíssima de tudo isso foi o arrependimento. Nós não podemos andar por aí com uma capa de santidade, como se fôssemos perfeitos, ignorando os nossos pecados, porque não somente cometemos alguns pecados, mas nós herdamos a natureza pecaminosa. É imprescindível a confissão de pecados para termos comunhão com Deus. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos recitar juntos esse versículo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós herdamos essa natureza pecaminosa. Vejamos o que alguns personagens bíblicos declararam. Pedro, depois da pesca maravilhosa, e diante do contraste de quem era o Senhor Jesus e ele disse assim: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Evidentemente que quando estamos distantes de que somos pecadores. Por que que o povo no mundo não tem muito essa consideração, essa percepção ou esse reconhecimento de que são pecadores? Porque eles estão distantes do Senhor. A proximidade com Deus que revela o contraste. Eu sempre dou esse exemplo, né? Quando você vai pintar a sua casa lá, se você, vou pintar, mas da mesma cor. Se você vai na loja e vê, essa cor. E depois vai na sua casa e passa lá, mas não é. Está diferente. Você só vai poder saber do contraste quando você colocar uma do lado da outra.
Então, a nossa vida no nosso relacionamento com Deus, para verificarmos quem somos, qual a tonalidade do nosso pecado, nós só conseguimos enxergar quando estamos próximos de Deus. E as pessoas que estão distantes de Deus acham que nem são pecadoras. Esse negócio de pecado é uma coisa inventada da religião, etc, etc. E Pedro, quando viu o poder de Deus através de Cristo Jesus, a santidade de Cristo Jesus, disse: afasta-se de mim, que eu sou pecador. E uma coisa interessante na leitura bíblica, nós lemos Números, quem está fazendo a leitura de capa a capa, já deve ter terminado Números e deve ter terminado Deuteronômio, mas no texto de Números, eu não lembro agora o versículo, uma coisa impressionante nos veio à mente novamente, que parece que estava esquecido. O motivo pelo qual Moisés não entrou na terra prometida. E muitas pregações, muitas falam, não, é que ele bateu na rocha, que a rocha era Cristo, é que ele foi indelicado, então, por isso, não. E Números fala, é porque, diante daquela situação, ele não ensinou o povo sobre a santidade de Deus. Esse foi o motivo. Porque Deus é santo. E ele não instruiu naquele momento sobre essa santidade de Deus ao povo. Deus é santo. E quando nós falamos que não somos pecadores, nós estamos ofendendo essa santidade de Deus. Pedro então disse: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Paulo disse: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Davi disse: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Esses foram alguns servos do Senhor que lidaram com essa questão do pecado e da sua condição de herança do pecado. Qualquer coisa diferente disso deve ser considerado como heresia. Nos anos 90 surgiu a heresia de que o crente não peca mais, né? Muitos que defendiam essa tese, até conhecidos meus, cometeram pecados tão graves que não precisou mais nem de defesa teológica sobre isso. O pastor Haroldo lembra disso e sabe de quem eu estou falando. Já o fariseu, lá em João 9:34, olha o que esse fariseu aqui, desse episódio, ele diz, depois da cura do cego de nascença. Eles entrevistam esse homem que fora curado por Jesus, e aquele homem naquele momento ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? E aquele homem desafia aqueles poderosos fariseus, e aquele fariseu diz assim para ele: você é nascido todo em pecado. Percebeu a diferença? Pedro fala: Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Paulo fala: miserável homem que sou. Davi fala: eu nasci na iniquidade, em pecado concedeu minha mãe. O fariseu disse: você é nascido em pecado. Percebeu? Esse é o fariseu. Que ninguém daqui seja um fariseu. Amém? Mas que possamos reconhecer os nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados, para que a nossa comunhão com Deus seja restabelecida. É o que fez o povo de Israel nessa oportunidade. Eles disseram: pecamos contra o Senhor, aquilo que fizemos está errado, e nós vamos mudar de atitude. É o que fez Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele reconheceu o seu pecado, grave, sim, confessou os seus pecados, deixou os seus pecados, não deixou de sofrer as consequências dos seus pecados. Alguém fala: mas eu peco e depois peço perdão, fica tudo bem.
Só que as consequências dos pecados nós vamos ter que lidar e trabalhar e sofrer. Consequências graves para a família de Davi. Nós sabemos a história de Davi que se seguiu após esses pecados graves. Ele teve que lidar com tudo isso. O pecado é assim, Deus perdoa os nossos pecados, é verdade. Deus é misericordioso, bondoso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a palavra. Não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser a blasfêmia com o Espírito Santo, que é a negação do próprio Espírito e da salvação. Mas as consequências, elas vão nos atingir e precisamos lidar com elas. Por isso é que nós devemos procurar uma vida de santidade diante do Senhor. Mas a confissão do pecado deve ser realizada. E se você acha que você não é pecador, se acha que você está pecando pouco, então você tem que fazer uma reavaliação na sua vida, porque nós pecamos por aquilo que fazemos, nós pecamos por aquilo que pensamos. Jesus disse: se você intentar no seu coração com uma mulher para o adultério, você já pecou. E nós pecamos por aquilo que deixamos de fazer, como cristãos. Quantas coisas deixamos de fazer? E talvez porque estejamos um tanto distantes de Deus, aí a consciência do pecado se torna embrutecida, endurecida, cauterizada. E é hora então de nos aproximarmos do Deus Todo-Poderoso. Como podemos servir a Deus de todo o coração? Quarta verdade, quarta realidade: ofertando o melhor. Ofertando o melhor. Nós servimos a Deus de todo o coração, como dissemos, com tudo o que somos, com as nossas capacitações, nossos dons, nossos talentos, nossos recursos. Aí então estamos servindo a Deus de todo o coração. O que fez Samuel? Versículo 9: pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Ele ofertou o melhor que ele podia ao Senhor naquele momento. O melhor animal foi usado a sacrifício ao Senhor. Nada menos do que o melhor deve ser ofertado a Deus. A filosofia de que para o Senhor tudo serve é uma filosofia herética, demoníaca, e que deve ser totalmente rejeitada pelos cristãos. Aquela ideia de que você faz alguma coisa e fala, mas é para o Senhor, isso é do diabo, não é de Deus. É para o diabo, não para Deus. Para o Senhor precisamos ofertar o melhor. Desenvolver qualquer outra doutrina que não afirme as primícias ao Senhor, que não afirme que o melhor deve ser entregue ao Senhor, constitui-se uma afronta ao próprio Deus e deve ser considerada por nós como uma heresia. Heresia. Sabe o que impede que muitas pessoas ofertem o melhor para o Senhor das suas vidas, dos seus recursos? É a avareza. A avareza, um pecado grave. Olha o que diz o texto de Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. A avareza, então, é algo que impede das pessoas oferecer o seu melhor para Deus. Vamos então
para um homem segundo o coração de Deus? Se a avareza impede que as pessoas ofertem o melhor para Deus, então como que o homem segundo o coração de Deus fazia e lidava com isso? Uma situação, está lá em 2 Samuel 24, 24, quando ele ia ofertar sacrifício ao Senhor. Ele foi na propriedade de uma pessoa que se chamava Araúna. Ele diz assim: porém o rei disse a Araúna: não vou comprar de você pelo que... Não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Quando Araúna viu o rei Davi chegar, e o rei Davi falou: eu vou oferecer aqui um altar, e vou fazer um altar, e vou oferecer sacrifício ao Senhor aqui. Araúna falou: não, beleza, você pode usar o terreno é seu, a lenha eu te dou tudo aqui, está tudo certo, vamos fazer. Davi falou: negativo, não, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi se negou a dar oferta fácil. Davi se negou a dar aquilo que sobrava. Muitas vezes nós achamos que ofertar, ou dizimar, ou entregar os nossos recursos, seja o nosso tempo, seja os nossos esforços, é uma coisa que deve ser feita mais fácil. Não é. Aqueles que são dizimistas, muitas vezes sabem, aquele dinheiro daria para você comprar um monte de coisa que talvez você precisasse. Então aquele dinheiro não é um dinheiro fácil, não é um dinheiro barato. Mas você não quer ofertar um dinheiro fácil, um dinheiro barato. Aquele dinheiro poderia fazer falta, ou faz falta para você para comprar algumas coisas, ou muitas coisas. Mas aquele entrega é que tem valor diante do Senhor. Porque a oferta fácil, a oferta da sobra, ela não tem valor de culto diante do Senhor. Ela não tem valor de algo de todo o coração. Porque é aquilo que sobrou, aquilo que é fácil, aquilo que eu não preciso. Então quando ofertamos, quando damos a Deus, seja recursos materiais, seja dinheiro, seja tempo, seja esforços, daquilo que não há nenhum esforço nosso, daquilo que não faz nenhuma falta a nós, nós não estamos cultuando a Deus de todo o coração. Por isso Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele disse assim: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Dá para colocar esse versículo aí? Ele se negou. Vamos lá, vamos ler juntos? Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo preço que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. E por fim, meus irmãos, como podemos servir a Deus de todo o coração? Lembrando-se do que o Senhor já fez. Esse versículo, que é um versículo bem conhecido, há muitas igrejas que têm esse nome, né? Igreja Batista Ebenezer, tantas outras, né? Então Samuel pegou uma pedra, depois entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. O que estava fazendo aqui Samuel? Não só profeta, né? Mas Samuel era profeta, juiz e sacerdote. Ninguém reuniu tantas funções como Samuel, né? Eu gosto de falar que não se fazem mais Samuel como antigamente, né? E Samuel trouxe à memória do povo o que o Senhor já havia feito.
Semana passada, o pastor Haroldo falou de um povo de memória curta. Nós temos memória curta, tanto para o mal quanto para o bem. E nós precisamos trazer à memória as bênçãos do Senhor na nossa vida, aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Isso é importantíssimo. Lá em Lamentações de Jeremias, um texto muito conhecido, que acho que tem até uma música com esse tema, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vamos repetir esse versículo? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Porque quando nós trazemos à memória os feitos de Deus da nossa vida, nós podemos enfrentar melhor essas novas crises. Porque você vai se lembrar que você passou por algo semelhante no passado e Deus atuou em seu benefício e que agora também o Senhor fará o mesmo. A memória das bênçãos de Deus são importantes. O povo de Israel, quando saiu do Egito, esqueceu de todas as manifestações espetaculares, maravilhosas, sensacionais, etc., de Deus para que o povo pudesse ser liberto. E esquecendo disso, diante de uma situação nova, muitas vezes muito mais simples, eles entravam em murmuração. Não podemos ter uma memória curta. É necessário a lembrança de tudo aquilo que Deus já fez. E Samuel pegou uma pedra e lhe deu o nome de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Você não pode se esquecer de todos os benefícios que Deus tem lhe dado, de todas as bênçãos, de todos os livramentos. E se você está aqui hoje, é uma das provas disso. Enfim, meus irmãos, o povo queria as bênçãos de Deus, o povo queria a companhia de Deus, o povo queria servir novamente a Deus, mas havia uma condição, e essa condição é a mesma condição para mim e para você nos nossos dias, porque assim reafirmou Jesus. Isso deve ser feito de todo o coração. Não podemos ter o coração dividido. Se queremos servir ao Senhor, se queremos andar com o Senhor, devemos fazer de todo o coração. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé.